Então, eu venho sentindo no coração o desejo de, como eu falei nos meus stories anteriores, né, que a gente não pode deixar morrer a palavra de Deus, que a gente tem que passar as histórias, contar as histórias para os nossos filhos. E aí eu pensei, por que não eu pegar algum dia, né, alguns dias, alguns personagens e começar a falar sobre eles. Mas eu queria deixar bem claro que eu nunca fiz teologia, não sou teóloga, é o conhecimento que eu tenho da Bíblia, é o que eu li e o que eu aprendi na igreja, durante todos os anos que eu vivi na igreja. Então, assim, não vou falar muito completo, eu vou fazer um resumo só para vocês conhecerem mesmo a história dessas pessoas tão importantes daquela época, né? E hoje me veio a vontade de falar sobre Paulo, né, que foi um grande perseguidor dos cristãos naquela época. Então, quem foi Paulo, né? Paulo, ele, na verdade, o nome dele era Saulo. Ele nasceu em Tarso, né? Por isso que se chama Paulo de Tarso. E apesar dele ter nascido na região lá de Jerusalém, ele era, no caso, judeu, né? Da tribo de Benjamim, mas ele tinha a cidadania romena. Dizem os historiadores que era por conta do pai, que era romeno, ou que era romeno não, que conseguiu essa cidadania de alguma forma, enfim, não vem ao caso. Mas como era importante, né? Assim como Deus pensa em todos os detalhes, né? Porque foi muito importante ele ter essa cidadania romena, porque naquela época o cidadão romeno, eles tinham uns privilégios, né? Que outras pessoas não tinham, como eles tinham que ser julgados perante o próprio César na época, né? Eles não podiam ser açoitados até que se cumprisse a pena e eles fossem fosse provado que eles eram culpados, né? Ele não podia ser açoitado. E ele também não poderia ser crucificado. Né? Os romanos não podiam de forma alguma ser crucificados, que naquela época era a forma de morte mais terrível que existia, né? Então ele era um perseguidor dos cristãos. Todo mundo que seguia a Cristo naquela época, e lógico, ele apareceu, né, assim, começou a perseguir os cristãos após a morte de Cristo, né? Só que ele achava que fazendo isso ele estava cumprindo os mandamentos de Deus. Ele achava que Jesus era um impostor, alguma coisa desse tipo, e ele achava que aquelas pessoas estavam indo contra as leis de Deus. Então ele se sentia um defensor das leis de Deus. Então por isso que ele perseguia os cristãos. E então ele estava fazendo uma viagem lá para Damasco, justamente para perseguir mais cristãos, e no meio do caminho estava ele e outras pessoas, e no meio do caminho desceu uma luz muito forte do céu e envolveu ele e todos que estavam ali, né? E na mesma hora ele cai assim por terra e vem uma voz, né, a voz do Senhor dizendo: Saulo, por que me persegues? E ele vai e fala, agora isso só ele entende o que está sendo falado, né? As outras pessoas que estavam com ele não entendiam e nem viam nada. E diz a Bíblia, né, que ele vai e pergunta: quem é que está falando comigo, né? Quem é? Senhor? Aí Jesus vai e responde, né? Sim, sou eu a quem você persegue. E ali naquela mesma hora ele ficou sem enxergar, né? E Jesus deu os comandos a ele para onde ele deveria ir e o que ele deveria fazer. E assim as pessoas guiaram ele até a cidade, né? E lá ele passou 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar. Foi quando Jesus falou, né,
com Ananias, dizendo, tem uma pessoa assim, assim, aí eu quero que você vá lá e ore e batize ele. Aí, tô contando bem por cima, tá, minha gente? Bem grosseira. Aí ele vai, o Ananias diz, mas Senhor, como é que eu vou fazer uma coisa dessa por uma pessoa que ele nos persegue? Como é que o Senhor quer que eu cure ou que eu ore se é um perseguidor dos cristãos? E aí Jesus fala, ele é um grande instrumento meu para o Evangelho. Então vá lá e cumpra, né? E assim Ananias fez, obedeceu a voz do Senhor e foi lá, orou por ele. Na mesma hora que orou, ele voltou a enxergar. É lógico, comeu, bebeu água, né? Que ele estava sem comer e beber água. E ali ele ficou fortalecido. Então, a partir dali, ele começa a ser um dos maiores propagadores, né, do Evangelho. E como é interessante, né? Ele não foi um dos 12 discípulos, né, do Senhor. E mesmo assim, Deus usou ele. E ele era uma pessoa que era contra o Evangelho, né? E Deus usou ele. E eu acho muito interessante isso, porque às vezes você julga as pessoas como, essa pessoa fez alguma maldade no passado, agora está dando de crente. E as pessoas podem se arrepender do que fizeram. Ninguém é santo, você comete erros, eu cometo erros. Mas assim, e Jesus, ele veio justamente para os doentes, né? Aí ele mesmo fala na palavra dele, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então as pessoas que estão doentes, que estão precisando do Evangelho, foram para esses que ele veio. Então ele usou Paulo, que era uma pessoa que perseguia ele, a favor da causa, né? A favor do cristianismo. E é muito interessante. A história de Paulo está lá em Atos, né? Se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais, assim, mais detalhadamente, que eu dei uma pincelada, e você vai ver as viagens missionárias que ele fez, tudo que ele passou, as prisões que ele teve. E assim, como essa causa dele ser romano, acho que é romano, ajudou ele nessa trajetória dele. É bastante interessante. Espero que vocês gostem. Logo eu voltarei com outro personagem e espero que a palavra de Deus não chegue, né, a quem tenho certeza que se Deus colocou isso no meu coração é porque ele tem um propósito muito grande na minha vida. E eu estou aqui para cumprir esse propósito.